Olá, turminha! Vamos para mais uma videoaula sobre propriedades da potência na forma a elevado a n. Bom, vamos para o primeiro exercício aqui. Eu tenho uma multiplicação, neste caso, de bases diferentes e potências iguais. Portanto, quando eu tenho uma multiplicação de bases diferentes e potências iguais, eu vou conservar desta vez a potência e vou multiplicar as bases. 3 vezes 7, 21, menos, com mais, porque o 7 é um número positivo, menos. Portanto, menos 1 elevado a 6, no formato a elevado a n. No exercício de baixo, é a mesma situação. Multiplicação de bases diferentes e potências iguais. Então, eu vou conservar a potência, que neste caso é 8, e vou multiplicar as bases. 5 vezes 8, 40. Ficando no formato a elevado a n, certo? No exercício de baixo, a situação muda um pouco. Eu tenho uma base, que é o menos 10, elevado na potência 3, elevado na potência 6. Então, eu digo o seguinte, de uma forma ilustrativa de dizer, eu digo que o 3 e o 6 estão no mesmo degrau, eles estão no mesmo nível, na mesma direção. Portanto, quando eu tenho uma base apenas, com duas potências na mesma direção, no mesmo degrau, eu vou multiplicar as duas potências, ficando... Copio a base, então, menos 10, ficando em cima, na potência, 3 vezes 6, 18. No formato a elevado a n. No exercício de baixo, a mesma situação do de cima. Eu tenho apenas uma base, que é o menos 12, elevado a 3, elevado a 2, elevado a 7, que estão na mesma direção. Uma base, menos 12, que eu repito, com 3 potências. Então, eu vou multiplicar essas 3 potências. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 7, 42. No formato a elevado a n. Neste caso aqui, o menos 5, que é a base, não está com a potência 9 e a potência 2, só que as duas potências aqui não estão no mesmo nível. Estão em degraus diferentes. Eu digo degrau de forma ilustrativa. Olha, como se fosse um degrauzinho. Então, primeiro, o 9 está elevado a 2. E esta potência aqui, depois, será feita com o menos 5. Então, eu vou copiar a minha base, que é o menos 5. E, neste caso, 9 elevado a 2 é como se eu tivesse 9 vezes 9, que dá 81. É 9 elevado ao quadrado. Então, esse menos 5 vai ficar elevado a 81. Aqui, da mesma forma, eu tenho o menos 8, que é a base, e o 5 está elevado a 3. Eu tenho um outro degrau aqui, olha. E não estão no mesmo nível. O 5 está elevado na terceira potência. É como se eu tivesse 5 vezes 5 vezes 5. Então, eu copio a minha base, que é o menos 8, e faço a propriedade aqui da potência. 5 vezes 5, 25. 25 vezes 5, 125. Portanto, a minha potência será 125, menos 8 elevado a 125. Tanto nesse caso quanto nesse caso está no formato a elevado a n, olha lá. Então, percebam que tem propriedades da potência diferentes para cada caso. Quando eu tenho bases diferentes e potências iguais, eu conservo a minha potência e multiplico as bases. Quando eu tenho menos 10 elevado a duas potências no mesmo degrau, no mesmo nível, eu conservo a minha base e multiplico as duas potências. E quando eu tenho uma base com potências em degraus diferentes, eu conservo a base e faço, no caso aqui, a potência de baixo elevado à potência de cima. 9 ao quadrado, 81. 5 elevado ao cubo, 125. Ok? Bons estudos a todos, um beijo, até a próxima!